Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula de hoje. Aula 20, com um objeto de conhecimento, um gênero didático com detalhamento, leitura de textos extraídos de jornais da internet, tais como notícias, reportagens, carta ao leitor e artigos de opinião. E para falar um pouquinho sobre esses gêneros textuais, falar um pouquinho sobre como a publicidade, a propaganda, a reportagem e a notícia trata o espaço amazônico, nós preparamos uma aula bastante interessante. Vamos a ela. Para a gente compreender um pouquinho como funcionam essas estratégias de leitura de reportagens, a produção, quais são as características que nós temos nesse tipo de gênero, a gente preparou uma reportagem para vocês, trouxemos lá do Joio do Trigo, acompanhem comigo então a reportagem, que se chama No Encontro entre a Amazônia e o Cerrado, Seca, Fome e Veneno. Então, antes de tudo, a gente vai tentar compreender um pouquinho das características desse gênero textual. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o tema Amazônia. Aqui a gente tem a Amazônia e o Cerrado falando sobre esses aspectos. O título é muito importante já para marcar aquilo que vai ser tratado na minha reportagem. Vocês já sabem que temos uma diferença entre reportagem e notícia, né? A notícia sendo muito mais pontual em relação a algum acontecimento do dia a dia, enquanto a reportagem ela se aprofunda. A reportagem ela busca geralmente um trabalho investigativo e traz, além de texto verbal, também muitos aspectos visuais, fotos, gráficos, para embasar tudo aquilo que vai ser trabalhado. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente precisa entender um pouquinho como funciona a argumentação, certo? Quando vocês forem escrever uma redação, por exemplo, é importante, primeiro, a gente ter um repertório, ou seja, ter consciência do tema, sobre o que você pode tratar a respeito daquele tema, sobre informações validadas por meios de comunicação confiáveis. Isso é muito importante para a gente compreender. Segundo, porque é importante a gente também saber a estrutura de uma argumentação. O que eu vou trazer, como eu vou basear, qual vai ser o sustento daquilo que eu estou defendendo. Você, quando dá uma opinião, você não dá só uma opinião, no caso de um texto dissertativo argumentativo, você também precisa embasar, você precisa dar uma base para aquele texto. Então, tentar compreender um pouquinho os elementos do gênero reportagem, de notícia e de outros que nós vamos trazer é importante. Observem comigo, então, a reportagem. Eu tenho aqui o meu título, né? No encontro entre a Amazônia e o Cerrado. Então, nesse no encontro, é importante a gente saber que se trata de uma fronteira, né? Onde nós temos ali uma parte que é a Amazônia e outra parte que se transforma em Cerrado. O nosso escritor, quem escreveu o texto, ele já está tentando nos situar espacialmente. Então, seca, fome e veneno, depois dos dois pontos, para trazer esses elementos, percebam que são elementos negativos. Também para já chamar a atenção do leitor para a reportagem, o que vai ser tratado. Logo abaixo eu tenho a data, então a gente tem ali 29 de fevereiro de 2024. É importante também porque aquilo pode não ser mais válido no futuro, mas é importante como registro para saber o que aconteceu naquela época, não é verdade? Por Fábio Zucker e a Wener Prado, especial para o Joio e para o The Guardian. Então é um texto escrito aí para o Joio e o Trigo, que traz sempre matérias investigativas muito interessantes, bem aprofundadas, defendendo principalmente causas amazônicas, indígenas, brasileiras também, no geral. Então a gente tem esse pequeno texto que já faz uma espécie de resumo abaixo. Então, no Tocantins, povos indígenas sofrem com o impacto de décadas de projetos de produção de monocultivo em grande escala. Alguns termos que talvez a gente precise fixar, né? Primeiro, que a gente está falando aqui do Tocantins, então por isso que ele fala da fronteira em que parte a Amazônia, parte é Cerrado. Ele fala aqui de povos indígenas, então a gente já sabe que vai ser o foco dele. E sofrem com o quê? Com o impacto de décadas, muito tempo, de projetos de produção de monocultivo, que é quando você produz apenas uma espécie, né? A gente vai ver aqui que é a soja. Em grande escala.
E para isso, se precisa desmatar muito espaço, né? Se precisa de muito terreno para que seja plantado determinados produtos. E essas décadas de projetos de produção de monocultivo têm afetado, como ele vai dizer aqui no nosso texto. Então vejam só que é uma estratégia, né? O meu escritor, ele vai primeiro te situar. Então ele vai falar, ao voltar do mercado, Cacique Wagner Maireia Javaé estaciona sua caminhonete debaixo de uma mangueira atrás da sua casa e retira 2 grandes melancias da caçamba. Não é muito bom num texto de Enem, por exemplo, quando você vai escrever uma redação, que você tenha narrativa, que você narre alguma coisa. Mas também é uma estratégia argumentativa quando ela é pontual. Então perceba que ele está pontuando sobre um dia a dia do nosso cacique para depois tocar no tema. Então, para comprar frutas e outros produtos, o cacique dirigiu por cerca de 60 quilômetros de ida e mais 60 de volta entre a aldeia Boto Velho, localizada na Ilha do Bananal, e a área urbana do município de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Como eu falei, né? Aspectos espaciais para a gente saber onde esses problemas estão afetando a população. Liderança do povo Javaé, ele conta que tradicionalmente o peixe e a farinha de mandioca são a base principal da alimentação na aldeia. Acrescentando informação, né? Nós temos o cacique, temos informações sobre a aldeia e sobre o dia a dia, o aspecto da alimentação. Mas em 2023, devido à seca extrema nos rios, o peixe vem desaparecendo ano a ano. A gente sabe que é um problema climático muito grande que tem afetado a Amazônia, né? As grandes secas que têm se prolongado e sendo mais extremas. Isso faz com que determinadas populações sofram, acho que dependem principalmente. Todo mundo sofre no final das contas, mas algumas mais do que outras. Então a dificuldade de obter alimentos estende-se também para o plantio, já que a intensificação das secas prejudica a irrigação e a fertilização dos plantios comunitários. Então, além da alimentação, tem a questão aí do plantio, né? Sobre aquela agricultura menor, a agricultura familiar, geralmente para consumo próprio. E tem também afetado os rituais indígenas. Percebam que ele já não está mais narrando sobre a chegada do nosso cacique, que ele já está acrescentando informações sobre o dia a dia, sobre fatos da tribo. Então, os Aruanãs são ancestrais míticos que, mesmo depois que os humanos ascenderam do fundo das águas, permanecem morando no nível subaquático. Aqui a gente tem um elemento mítico da tribo, as suas crenças, do que eles acreditam que são esses ancestrais desses povos, né? Cacique Wagner explica que a entidade detém o segredo dos homens. Todos os anos eles vêm visitar o mundo acima das águas e comer. É muito importante a gente entender o elemento da mitologia enquanto algo que explica, sempre explicou para esses grupos ancestrais, para eles sobre aspectos do mundo. Então, uma época de seca poderia ser um indício de que a entidade não foi agradada de alguma forma. Então, as melancias compradas na cidade tinham uma função precisa: o improviso de substituir a farinha de mandioca, tradicionalmente utilizada como uma oferenda para a alimentação dos Aruanãs visitantes na casa do grande espírito. Então, olha só. Eles acreditam que precisam fazer uma oferenda. Essa oferenda está sendo afetada por conta das mudanças climáticas, dos problemas climáticos, né? Eles querem substituir como uma forma de agradar essas entidades. Então a gente tem aí aspectos do dia a dia, do cotidiano e das crenças da tribo. Uma grande maloca coberta de palha, feita especialmente para o ritual de passagem de adolescente para a fase adulta. Temos aí detalhes então das crenças do grupo. O próprio ritual, que usualmente dura 30 dias e envolve visitas entre distintas comunidades com os Aruanãs vindo de se alimentar da comida que o homem oferece aos seus sogros e cunhados no movimento de trocas pela esposa recebida, mais elementos, né, do dia a dia, do ritual, encontra-se ameaçado pelas dificuldades em manter atividades econômicas. Então tem afetado. Então ele já vai aqui nos dizer que os problemas climáticos, o problema da seca, o problema do plantio, ele afeta rituais, afeta o dia a dia, afeta as crenças dos indígenas. Então, de alguma forma, esse cotidiano ele vai sendo alterado e, obviamente, para as pessoas religiosas, para os grupos que acreditam, tal qual as religiões mais populares, isso também influencia diretamente em como o indivíduo se sente. Continuando aqui o nosso texto,
Então eu tenho aqui características, como eu falei para vocês, de reportagem, né? Imagens, tentar situar, tentar trazer o meu leitor para dentro daquela realidade. Então a gente tem aqui, na legenda, Wagner Javaé, de preto, caminha em direção a Maloca, onde vive Aruanã, grande espírito dos Javaés, segundo a crença deles, né? Então eu tenho a foto. Além do elemento verbal, eu tenho esse elemento não verbal, para trazer o meu leitor para dentro da aldeia e mostrar como funciona a realidade. Percebo que é alguma coisa bem simples. Nós temos ali aquelas malocas, né, para sustentar, no caso aqui com fins ritualísticos, porque é onde, segundo eles, habita o espírito de Aruanã. No Tocantins, na região de transição entre dois dos biomas mais biodiversos do planeta, o Cerrado e a Amazônia, falei para vocês sobre fronteira, né? Então é aqui 2 biomas biodiversos, que tem uma biodiversidade muito grande, seja de animais, seja de plantas. Então o mercado passou a substituir a roça como local de origem de alimentos para populações indígenas Javaé, Craô de Tacaiuará, Craô Canela, entre outras. Seca, alagamento, erosão do solo e assoreamento dos rios Javaé, Formoso e seus afluentes são impactos que decorrem da década de projetos hidrológicos de irrigação e barramento em 79 pela ditadura civil-militar brasileira. E aqui ele já vai entrar no ponto que tem a ver com a reportagem, né? São as várias décadas de certos projetos que buscavam a monocultura que afetaram a região, afetaram o solo, provocaram erosão, dificuldades de plantio, que tem a ver com aquilo que ele nos apresentou de início. Todas as dificuldades do povo, do grupo Aruanã, né? E por que eles estão passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Então ele situa o meu leitor, uma característica da reportagem, ele vai trazer, narra um pouquinho sobre a realidade deles, narra um pouquinho sobre os rituais, para depois dizer o que está afetando essa realidade. Continuando o nosso texto. Então, visaram tornar a região um polo de produção de monocultivos em grande escala. Então, é o projeto lá de 79, da ditadura militar, na ditadura civil-militar brasileira, né? Falando sobre como esses projetos que eles buscavam monocultura começaram a afetar esses espaços. E a reportagem visitou o município de Lagoa da Confusão. E aqui vai falar sobre elementos da reportagem, né? Visitou o município da Lagoa da Confusão, localizada no oeste do Tocantins, região que concentra algumas das principais representantes da indústria agrícola do mundo, como Syngenta, Cargill, Band, John Deere e New Holland. O slogan da prefeitura é Conheça a Lagoa da Confusão, a cidade que mais cresce no Tocantins. Isso pois a cidade vive um boom na produção de grãos empurrada por projetos de irrigação que seguem construídos à revelia dos impactos que vem produzindo na região há 4 décadas. Então a gente tem aqui essa faceta, uma prefeitura usando esse desenvolvimento econômico que tem a ver com a agricultura em algo a se celebrar. Mas nós temos também o outro lado da moeda, que é como essas comunidades locais, nativas, que vivem isoladas geralmente, que não dependem diretamente da prefeitura, estão sendo afetadas por esse desenvolvimento. Então, enquanto a cidade cresce, esses grupos marginalizados sofrem em função disso. Seus rituais, seu dia a dia, seu cotidiano, suas crenças são afetadas diretamente. Continuando nosso texto. Estivemos nas aldeias Boto Velho, na Ilha do Bananal, Povo Javaé, aldeia Tacaiuará, Lagoa da Confusão, o Craô Tacaiuará e aldeia Cantamgê, também Lagoa da Confusão, do povo Craô Quinela. E visitamos o projeto Formoso do Araguaia, que iniciou o barramento de rios na região. Então percebam o escopo desse texto, né? Percebam que é um texto muito mais completo do que uma notícia. Não é só você dizer a monocultura matou tantos indígenas em tal dia, por conta de brigas entre agricultores e entre indígenas. Isso é uma notícia. Você quer relatar um fato, aconteceu uma morte, aconteceu uma tragédia. Aqui é para mostrar como tudo isso tem afetado, como esses muitos anos afetam essas populações que geralmente são ignoradas. Isso é muito importante para a gente entender esse tipo de texto, o gênero textual, reportagem, e como essa argumentação, como eu vou trazer dados. Não é só você dizer está acontecendo, é você dizer está acontecendo, estivemos lá e colhemos evidências para mostrar que isso é um problema que tem afetado. Continuando o nosso texto, só mais um pouquinho aqui para a gente compreender essa reportagem, ele vai falar agora sobre cada um desses grupos. Então tem aqui o Craô
Craô, Taquaiara, sem terra, sem peixe. Mais uma vez a foto, né, para ilustrar, para situar. Temos mais fotos, inclusive, né? Todas elas falando da realidade, da população local. Isso é bastante interessante para a gente entender como esses grupos vivem. E a legenda: casas na aldeia Taquaiara, do povo Craô, em Lagoa da Confusão, Tocantins. A lona branca é o aproveitamento que os indígenas fazem das bags de sementes doado, negociado com funcionários de fazendas vizinhas. Então, quase como se fosse um grupo coletor, né? Utiliza esses elementos doados para fazer as suas moradias. Casas na aldeia Taquaiara, do povo Craô, em Lagoa da Confusão, Tocantins. Na aldeia Taquaiara, quase a totalidade das casas são barracos cobertos por grandes embalagens de semente. A lona branca é o aproveitamento que os indígenas fazem das bags de sementes negociadas, ou mesmo doadas por funcionários de fazendas vizinhas. Por se tratar de uma área em litígio, nenhuma construção fixa pode ser estabelecida. O professor, ele tirou isso aqui da cabeça dele? Não. Vocês podem observar que ele foi lá, pesquisou, consultou a população local, conversou com elas, obteve esses dados diretamente, colheu essas evidências com fotos, tudo para sustentar a sua reportagem. É muito importante a gente compreender que a argumentação funciona dessa forma. Você não pode simplesmente dar dados que podem não ser verdadeiros. Você não pode dizer isso sem nenhum embasamento. Não, a gente precisa. Pode ser tanto essas evidências que foram colhidas diretamente na aldeia, com essas conversas, com esses relatos, com essas informações visuais que ele traz, quanto pode ser através de artigos, por exemplo. Outras pessoas também pesquisaram outros temas. Pensem num tema que fale, por exemplo, no Enem sobre trabalho de cuidado. Você não pode só dizer que as mulheres são responsáveis por mais da metade do trabalho de cuidado que existe no Brasil. Não, é preciso alguma reportagem, é preciso algum texto que mostre que isso é verdade para sustentar a sua argumentação. É assim que funciona o processo de argumentação, o embasamento, perfeito? E óbvio, a reportagem vai seguir, trazendo mais elementos visuais, né? Aqui o José Valdete Xoxo, Ribeiro da Costa Craô, 83 anos, cacique da aldeia. Você pode perceber a simplicidade do espaço, né? O texto vai seguindo, vai mostrar um pouquinho sobre o barramento da água do rio Urubu, para mostrar como se precisou barrar o fluxo, que provavelmente, com certeza, influenciou na vida daqueles indígenas. Mas isso aqui é o suficiente para a gente entender o gênero reportagem. É importante também a gente entender que a Amazônia já foi muito visada e não é de hoje. É importante saber a questão da ocupação que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a borracha. Tudo chamando atenção para o espaço, como funciona na publicidade a Amazônia. Observem comigo. Falando um pouquinho sobre a Amazônia e publicidade, a gente viu como ela pode ser trabalhada na questão da reportagem, mas eu quero trazer esse destaque aqui para a Amazônia, como ela sempre foi visada e porque nós temos muitas problemáticas associadas. Primeiro que a gente tem aí um dos exemplos mais clássicos, que é a borracha. Poucas pessoas sabem, mas nós tivemos como se fossem dois grandes ciclos da borracha, né? Uma ali no século XIX e depois na Segunda Guerra Mundial, em que os aliados precisavam da borracha, precisavam do látex extraído ali da seringueira, então se voltou muita atenção para a ocupação desses espaços. Esse é um projeto muito grande do Brasil, né, que atraiu muitos nordestinos para a região amazônica, principalmente vindos do Ceará, e elementos gráficos como esse tipo de propaganda, faziam com que você vendesse a imagem, vendesse que a Amazônia era uma terra de oportunidades. A gente tem essa ilustração, uma ilustração muito representativa, que é de um suíço chamado Jean-Pierre Chablot, e essa ilustração visava justamente atrair esses nordestinos para trabalharem na extração do látex. Hoje a gente sabe que muitas dessas pessoas eram escravizadas, tínhamos muitos problemas em relação a... Não era aquilo que o governo vendia, né? Mas utilizava esse tipo de propaganda. Então, observem aí os trabalhadores extraindo. Nós temos ali a seiva que vai escorrendo, que vai virar a borracha.
Temos ali mais borracha para a vitória, porque nós estamos num contexto de Segunda Guerra Mundial, o mundo está em guerra, o Brasil precisa fornecer matéria-prima para os aliados, a borracha era muito importante nesse sentido, e nós temos um V ali, né, no que eles estão segurando. São elementos gráficos muito importantes, toda essa que a gente chama de semiótica, né, esses elementos visuais aliados ao texto verbal, atribuem um sentido. No caso desse aqui, é mostrar como existe aí uma questão de patriotismo, né? A extração do látex, o trabalho na borracha, ela faz com que você guie o seu país para a vitória em uma guerra. Nós temos outra ilustração nesse sentido, também do Jean-Pierre Chablot, que já foca na questão de você viver uma nova vida. Imagine você pobre no Nordeste, naquela época, precisando buscar uma alternativa, e você é atraído para uma nova região, para uma nova vida. Vende-se essa imagem belíssima da casa, no meio da floresta, de você trabalhar na extração da borracha, de você ter a sua própria casa, a sua família, uma vida comum, né? Mas no meio da selva, trabalhando com a extração do látex. Então a gente tem essa ideia da Amazônia na Segunda Guerra Mundial, essa ideia do látex, essa ideia da borracha, desde sempre a Amazônia enquanto essa terra prometida, uma vida nova, como diz a propaganda. Então a gente tem a questão da reportagem lá que traz sobre essas problemáticas, e é importante a gente compreender como ao longo do tempo a visão que se tem da Amazônia, ela vai se transformando, ela vai se tornando muito utópica no início, depois de uma espécie de desilusão, e já se torna novamente utópica em função daquilo que se acredita que sejam as riquezas naturais. Temos algumas outras imagens também para tratar sobre a temática Amazônia na publicidade. Observem comigo essa aqui, né, que já trata sobre preservação. A gente tem uma campanha publicitária brasileira nacional, né, sobre preservação. Amazônia sem incêndios, vamos juntos proteger vidas. Então percebam esses elementos visuais da fauna, da flora e da população local. Temos uma pequena indígena ali, né, para chamar a atenção do que você precisa preservar. Vamos cuidar da maior biodiversidade do mundo, proteger a saúde de milhares de famílias e a economia de cidades inteiras. Há muito também, então, essa ideia da Amazônia enquanto parte necessária para a preservação do mundo, não só local, mas também do mundo. É uma ideia que também se vendeu por muito tempo em relação à Amazônia. Preservar para que não só a região, mas para que o mundo sobreviva. Isso vai ficar claro na nossa próxima imagem. Vendia-se por muito tempo essa imagem de que a Amazônia era o pulmão do mundo. Hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona. Não é necessariamente a Amazônia responsável pela grande produção de oxigênio, não é a Amazônia responsável pela grande produção de oxigênio, mas é óbvio que tem esse aspecto desde sempre. Muitas pessoas ouviram isso ao longo da sua vida. Aqui a gente tem, partindo desse pressuposto, uma imagem da floresta como se fosse um pulmão, como se vendesse essa ideia, trouxesse a ideia de que a Amazônia é responsável pela produção do que nós respiramos, mas ela vai sendo queimada, afetada ali pelas queimadas, né? Então a gente está destruindo o que é responsável por isso. Vendeu-se, como eu falei, por muito tempo essa imagem também da Amazônia. Chama-se muita atenção desde sempre para esses elementos. Quando a gente pensa em Amazônia na publicidade, a gente pensa hoje na questão principalmente da preservação. Óbvio que ainda há quem trate a Amazônia como algo que precisa ser explorado. São movimentos que têm ganhado também um pouquinho de força, mas de uns tempos para cá, a questão da preservação é muito forte, não só no contexto nacional, mas no contexto mundial. Muitos países, supostamente, cortam relações ou não compram determinados produtos se eles não vierem com esse selo ecológico. Perfeito? E para a gente tratar, só finalizando, tratando mais uma vez sobre reportagens, sobre notícias, sobre a Amazônia na publicidade, observem comigo esse próximo texto. Eu tenho aqui já um blog, né?
Então, um texto sobre povos indígenas, muito mais que guardiões da floresta, como eu falei sobre essa transformação, né, da Amazônia enquanto lugar a ser preservado. Lá no Jean-Pierre Chablot, na Segunda Guerra Mundial, a gente tentava atrair as pessoas para a Amazônia para viverem uma nova vida. Agora, ao longo do tempo, nós temos uma outra visão da Amazônia, aqui voltada para a preservação. Não só da Amazônia, mas dos seus povos também. Isso é bastante importante. Então, povos indígenas, muito mais que guardiões da floresta. Aqui nós temos o acatu.org, né? A ideia é geralmente de uma instituição sem fins lucrativos. Eles se compreendem como natureza e nos ensinam a cuidar dos ecossistemas. Por isso merecem nosso respeito e nossa proteção. Aqui nós temos um aspecto mais emocional, né? Trazendo sobre como os povos indígenas compreendem a natureza, como eles cuidam, ajudam a cuidar dos ecossistemas. Também a questão da preservação voltada agora para os povos. E a ilustração, né? Muito mais que guardiões da nossa floresta, temos essa belíssima ilustração falando sobre o 19 de abril, que é o Dia dos Povos Indígenas, provavelmente feita justamente específica para a data, para que a gente relembrasse a importância desses povos. Nesse caso, enquanto guardiões das florestas. Então, no dia 19 de abril, celebramos o Dia dos Povos Indígenas, que são muito mais que os guardiões da floresta e verdadeira referência para nós na relação, no respeito e no cuidado com o meio ambiente. Aqui não tem mais tanto aspecto de reportagem, parece mais pontual, né, como uma notícia. O nome da data, antes conhecida como Dia do Índio, foi atualizado por um projeto de lei proposto por Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados em 2018 e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2021. A mudança do nome valoriza a pluralidade das nações indígenas, cada qual com seus costumes, línguas e valores distintos, em vez de abordar a cultura indígena no singular. Só no Brasil existem 305 etnias diferentes das conhecidas, claro. Então percebam que é um texto mais pontual, tratando sobre um assunto específico, que é o 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas. Vai trazer esse elemento da informação, é basicamente mais informativo. Talvez ele não coloque a sua opinião, embora existam algumas marcas, né? Quando ele fala sobre povos guardiões, sobre como eles são importantes. Se possuem costumes diversos, ao menos um ponto une todas as nações indígenas: a forma de se relacionar com a natureza. Os povos indígenas são mais que guardiões do meio ambiente, pois se compreendem como natureza, estabelecem modelos de trocas equilibradas e não monetárias com todos os outros seres, preservando biomas e mantendo a biodiversidade de ecossistemas. Vai trazer então mais uma vez a ideia, lembra na reportagem quando a gente ouviu que eles necessitavam de determinados aspectos para o seu cotidiano, elementos naturais, coisas que estavam sendo afetadas. Aqui essa ideia permanece. A gente sabe que os povos indígenas geralmente precisam e também ajudam na manutenção do ecossistema. Antes da colonização, eles viviam em perfeita harmonia com esse espaço. Depois disso, sabemos que ao longo de muitos anos o Brasil foi muito afetado. Sabemos que a Mata Atlântica foi praticamente extinta. Só para a gente terminar aqui o nosso texto. Então a gente tem aqui a fala, né? É importante trazer, principalmente nesse tipo de matéria, a fala dos grupos para se sentirem representados. A relação entre os povos indígenas, a preservação do meio ambiente e da biodiversidade é uma relação única, semiótica e ritualista. Não temos como falar em preservação do meio ambiente e preservação da Amazônia sem levar em consideração os povos indígenas. Explica aí a Samela Satere-Maué, artesã, influenciadora e ativista indígena de Manaus, em entrevista ao Acatu. Nós, povos indígenas, somos os principais defensores do meio ambiente e da floresta preservada. Estamos sempre na luta por território e sabemos que os territórios indígenas são as terras mais preservadas da biodiversidade. Comum também, então, nesse tipo de texto, que eu traga também a fala de especialistas, o que representem esses grupos, perfeito? Eu acho que isso aqui é o suficiente para a gente entender sobre o texto, reportagem, notícia, e eu quis trazer também um pouquinho sobre a Amazônia nesses gêneros textuais, falando como ela vai ser apresentada na publicidade, como ela vai ser vendida ao mundo ou aos próprios nativos ao longo do tempo, até chegar nessa ideia de preservação. Perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, nós vamos nos despedindo por aqui. Eu agradeço a todos vocês.
Fiquem bem e até a próxima.